Olá! E chegamos aqui à última semana de dezembro, última semana de 2022. Meu Deus, aquele momento em que nós olhamos para trás e nós pensamos o tempo passou demasiado rápido, como é que já estamos em dezembro de 2022? E a verdade é que é uma semana em que, pós-ressaca do Natal, nós começamos realmente a pensar no que é que foi este ano de 2022, quais foram os objetivos que eu tinha que eu consegui cumprir, quais foram os objetivos que eu não tinha, mas que pelo caminho até se concretizaram, quais foram aquelas situações que eu permiti que acontecessem, que eu não quero mais permitir que aconteçam em 2023, quais são as coisas que parece que foram um peso para mim durante este ano, que eu preferia que nem tivessem acontecido, e também começamos a pensar nos objetivos de 2023, não é? O que é que eu quero para 2023, qual é que é a lista infinita de coisas que eu já coloquei para fazer em janeiro de 2023, não é? Porque quem nunca fez isto ali para janeiro já começaram, quer fazer isto, quer fazer aquilo, quer fazer aquilo outro. Então eu decidi fazer este vídeo assim de um modo mais leve, de um modo mais light, sem assim muito conteúdo, mas assim um pouco para nós refletirmos sobre o que é que foi este ano de 2022 e o que é que nós queremos que seja o ano de 2023. Porque uma coisa que eu te quero já dizer é que não vale a pena tu começares a colocar em um monte de objetivos novos se tu não refletires como é que foi o teu ano. Porque senão tu vais estar aí a colocar, quero fazer isto em janeiro, quero entrar no ginásio, né? Aqueles objetivos típicos, e quero ter uma próprio negócio, e quero fazer isto e aquilo, e quero treinar não sei quantas vezes por semana, e quero ter uma alimentação toda saudável, e tu nem sequer vês que em 2022 tu tentaste fazer algumas coisas e não deu certo. Então é importante também olhar para trás e perceber o que é que deu certo, o que é que não deu certo. O que é que eu fiz que eu podia ter feito de uma forma diferente, ou o que é que eu não fiz que eu devia ter feito. O que é que eu até me agarrei ali demasiado, que não era para eu me ter agarrado tanto àquela situação, ou tanto àquela pessoa, ou tanto àquela coisa, eu acabei por me agarrar e isso acabou por atrapalhar o meu ano. Então hoje, aqui um bocadinho em modo de reflexão, que ao mesmo tempo que eu vou estar a falar contigo, eu também vou estar a refletir um bocadinho sobre o ano de 2022, eu quero convidar-te a tu pegares um papel e uma caneta, tu escreves as perguntas, ok, que eu vou aqui propor-te, e tu mais tarde, ainda em 2022, tu respondes estas questões. Estas questões até são baseadas numa masterclass que eu dei no dia 17 de dezembro, ok, para uma turma que se inscreveu na masterclass que eu vou fazer lá dia 14 de janeiro. Eu fiz uma masterclass aqui para fechar o ano de 2022 e trouxe um bocadinho desta reflexão do que é que nós devemos abrir mão, do que é que nós precisamos refletir sobre 2022 para entrarmos em 2023 realmente alinhados e alinhadas com os nossos valores, com o nosso propósito e com aquilo que nós queremos construir. Então, papel e caneta na mão e aponta estas perguntas que eu te vou fazer agora. O que é que eu vivi em 2022 que eu não quero levar para 2023? Isto aqui às vezes são situações que nos deixaram marcas e aqui falo propriamente do perdão. Eu também há cerca de um mês e tal atrás, eu falei sobre a importância do perdão lá na página, porque realmente se nós acabamos por levar coisas agarradas a nós para o próximo ano de 2023, isso vai atrapalhar totalmente o nosso propósito. E é tão mais leve quando nós entramos ali o ano tipo, eu deixei tudo o que eu tinha para deixar em 2022. Aquela situação aconteceu, eu não queria que aquilo tivesse acontecido, aquilo foi totalmente fora daquilo que eu estava à espera, houve alguém que me desiludiu, alguém que não correspondeu às minhas expectativas e aquilo ficou assim como um peso cravado no meu coração. Então, se calhar tu ficaste aí tão agarrado a alguma coisa no teu ano de 2022, mas que tu precisas deixar agora para conseguires entrar em 2023. Isto pode ser realmente como este exemplo que eu dei, ou até outra situação que tu estás aí a lutar, uma coisa que tu não podes controlar e tu estás tão agarrado a isso que tu precisas deixar isso em 2022 para que isso seja de te atrapalhar em 2023. Então responde esta pergunta: o que é que eu agarrei, o que é que eu ainda tenho preso a mim em 2022 que eu não quero levar para 2023? Responda isto bem detalhadamente para tu depois saberes quais são as ações que tu precisas de ter para let it go isto em 2022 para entrar mais leve em 2023. Então esta é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: o que é que tu deixaste de fazer em 2022 que tu queres recuperar em 2023? Eu aqui tenho uma coisa muito clara para mim, Petra, que havia uma atividade, um hobby que eu tinha antes, em 2020, 2021, e que ao longo do tempo eu fui perdendo esse hobby, fui perdendo essa prática, porque aconteceram outras coisas, eu fui priorizando mais a questão profissional, só que a verdade é que isso é um hobby que me reconecta muito comigo, que me reconecta muito com a minha identidade, que me reconecta muito com o meu propósito e que eu já decidi e defini que eu em 2022, conta-se pelos dedos de uma mão, às vezes é que eu consegui fazê-lo, mas que em 2023 eu quero recuperar isso para mim. E não é simplesmente porque é um hobby para eu me divertir, não é isso. É porque é alguma coisa que me vai conectar comigo.
Então, faz esta pergunta. O que é que eu deixei de fazer em 2022 que eu quero recuperar em 2023? Que me vai aproximar da minha essência, que me vai aproximar do meu propósito, que me vai aproximar dos meus valores, que me vai aproximar de quem eu sou, que me vai aproximar de quem eu quero e que tu queres recuperar. Então, enquanto a primeira pergunta era o que é que eu quero deixar em 2022, ok? E não vai para 2023, é o que é que eu deixei em 2022, mas eu quero recuperar em 2023. A terceira pergunta é: quais são as minhas intenções para o próximo ano? Eu gosto muito de... Há pessoas que não gostam, ok? Atenção, aqui cada pessoa é livre de fazer aquilo que quer. Mas eu gosto muito de definir quais são as minhas intenções para este ano. Qual vai ser, assim, os meus principais focos, os meus principais objetivos. Porque a verdade é que nós temos muitas áreas na nossa vida. Se nós olhamos para a roda da vida, não é? Que é muito trabalhado na área do coaching, existem várias áreas. E nós não conseguimos colocar todo o nosso foco, toda a nossa atenção, toda a nossa prioridade em todas as áreas ao mesmo tempo. É humanamente impossível. Então eu gosto muito de escolher quais vão ser as minhas áreas principais de foco, de intencionalidade no meu próximo ano, ok? E tu até podes não pensar assim no ano todo de 2023, mas nos primeiros 6 meses do ano. Porquê que esta pergunta é importante? Porque quando tu defines quais vão ser assim as áreas em que tu vais colocar mais foco, mais intencionalidade, em que tu vais priorizar mais, realmente tu vais ter atitudes bem alinhadas com aquilo que tu queres fazer. Porque às vezes a tua prioridade é a tua vida profissional. E tu depois vais ver nos objetivos que tu escreveste e não tem lá nenhum objetivo profissional. Tu vais acabar por te perder no caminho. Tu vais chegar ali a junho, julho e vais dizer: poças, mas a minha vida profissional era assim, a coisa mais importante para mim este ano e eu nem defini nenhum objetivo que eu queria para isso. Pois, porque tu não definiste bem quais eram as tuas intenções no início do ano. Então, vamos lá. Escreve, ok? Papel e caneta na mão, e escreve quais são as minhas intenções ou quais são as áreas principais que eu quero trabalhar no meu ano de 2023 ou nos primeiros 6 anos do ano. Eu, Petra, eu gosto pessoalmente de trabalhar de 6 em 6 meses. Minha cabeça não vai lá muito na frente, eu não consigo pensar assim muito lá na frente. Eu gosto mais de trabalhar de 6 em 6 meses. Então, se tu fores como eu e preferis assim, pensa quais são as minhas intenções ou as principais áreas que eu quero trabalhar nos primeiros 6 meses do ano. Depois, em julho, nós voltamos a reavaliar. Ou então, se tu és uma pessoa que gosta já de preparar assim o ano todo, pensa quais são as minhas intenções ou quais são as minhas prioridades para o meu ano de 2023. E a quarta pergunta, e que eu considero pessoalmente a mais importante, é: que pessoa é que eu quero ser no ano de 2023? Eu posso começar. Eu quero ser uma pessoa muito mais disciplinada. Eu sou uma pessoa que faz acontecer, eu até consigo ser consistente naquilo que eu faço, algumas coisas, só que um dos meus, como é que se diz? Calcanhar daqueles, é a minha disciplina. E há coisas que eu preciso mesmo de ser mais disciplinada e mais focada. Então eu já defini para mim que no meu ano de 2023 eu quero ser uma pessoa mais disciplinada. Eu quero mesmo ter essa identidade, uma pessoa disciplinada. E quando eu respondo a essa pergunta, eu consigo perceber quais são as ações que eu preciso de ter para conseguir ser uma pessoa mais disciplinada. Então, às vezes, nós colocamos os objetivos de uma forma muito prática, muito, como é que eu ia dizer, muito palpável, do género: eu quero ter isto, eu quero ter aquilo outro. Mais do que aquilo que tu queres ter, é quem é que tu queres ser. Então responde também esta pergunta: quem é que eu quero ser no ano de 2023? Porque é isso que vai orientar as tuas ações. Então, recapitulando aqui as 4 perguntas que eu te quero deixar como sugestão nesta última semana do ano, é tu pensares: o que é que eu quero deixar em 2022 que eu não quero levar para 2023? O que é que eu deixei de fazer em 2022 que eu quero recuperar em 2023? Que pessoa é que eu quero ser em 2023? E quais são as minhas intenções, as minhas áreas de principais foco no ano de 2023? Eu garanto-te que se eu conseguires fazer esta reflexão e estabelecer ações alinhadas com estas 4 perguntas ou 4 respostas, tu vais conseguir ter um ano muito mais intencional, muito mais alinhado com os teus valores, muito mais alinhado com o teu propósito. E já sabes, 2023 continuamos aqui juntos e alguma coisa que tu precisares, eu estou aqui à tua disposição. Por isso, um feliz ano 2023 e alguma coisa, estou deste lado.